sozinha, ouvindo vozes. Você está sozinha, você não tem pai. O abusador chutou a boneca dela e destruiu a infância dela. E quantas mulheres não passam por isso nos dias de hoje ou já passaram na sua infância? Eu, quando tinha 8 ou 9 anos, eu tentaram me abusar. A glória de Deus, ele não conseguiu. Somente passou a mão no meu seio. E aquilo eu fiquei muito entristecida, porque estava acabando de nascer, sabe? Quando a gente está toda tímida porque está nascendo, os peitinhos, e eu não tinha sutiã, e aquele senhor foi e colocou a mão. Queridos, aquele aprisionamento ficou tão grande em mim, e ele não fez mais que isso. Mas eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Porque ele era muito conhecido da família. Será que iriam acreditar numa criança? Será que eu iria arrumar um problema? Parece tão pequeno, mas uma criança não está preparada para passar por isso. E eu falando com o Espírito Santo, mas como eu vou falar sobre essas coisas? Mas nós vimos ali também uma criança enfrentou tudo isso. E de repente ela precisou amadurecer, cresceu. Eu vi que a Rubiana soltou os cabelos. Era uma jovem cheia de traumas. Aí quando chega na juventude, tem que encarar a vida com maturidade, encarar a vida com tantas coisas. E como lidar com isso? Tendo o coração tão entristecido, abalado. E de repente vem as ofensas. E de repente vem as palavras depreciativas. Os rótulos lançados sobre essa adolescente. Sou burra, sou inútil. E os rótulos foram sendo colocados. Uma pessoa que passa por problemas com a paternidade, problemas com o abuso, elas são geralmente pessoas muito inseguras, têm medo de ser rejeitadas, abandonadas. E ali aquela jovem teve uma crise de identidade. Você viu que quando ela recebeu os rótulos, as palavras, ela ficou de joelho no chão. Talvez por um momento até acreditou que ela seria tudo aquilo. E aí, essa semana eu falei com a Ediane, que é a nossa discípula aqui, ela é policial civil, e eu perguntei para ela como era a estatística de violência aqui na cidade de Vilhena. E ela me trouxe, eu anotei, eu quero compartilhar com vocês. As estatísticas de janeiro até junho, aqui não só é de abuso, queridos, é de outras questões também. Estatística de violências, lesão corporal, ameaças, de janeiro até dia 13 de junho. A estatística de janeiro até junho na lesão corporal, 518 casos aqui em Vilhena. Chegaram na delegacia. Média. Aqui em Vilhena. De janeiro a junho, 6 meses. Mulheres sofrendo ameaças. 668 mulheres. Quase 100 mulheres. Mais de 100 mulheres por dia. Ou por mês, né?
Injúrias, 126 mulheres sofrendo injúrias nesses 6 meses. Perseguição, 66 casos. Violências psicológicas, 40 casos. E danos, 95. Queridos, isso aqui em Vilhena. Os casos que chegam na delegacia. E as mulheres que estão encarceradas, sofrendo, e ainda não tem voz para pedir ajuda. Socorro. Eu trouxe isso aqui, queridos, porque é algo que às vezes a gente não tem noção. Eu falei para a Di, eu não tenho noção como é. Então a gente precisa entender. Acontece até os dias de hoje. E quando eu falei que o Senhor nos mostrou que mulheres serão libertas nessa noite, curadas, porque o Espírito Santo, ele prescreve o íntimo e o profundo do coração de cada um. E tem ainda mulheres aprisionadas porque não conseguem perdoar o abusador. Talvez não foi um abuso sexual, mas um abuso psicológico. Às vezes não consegue perdoar o pai abandonou a família, ou sofreu com o pai traindo a sua mãe, ou sofreu no seu lar com brigas o tempo todo. Então cada área dessa, se nós for colocar, a gente, igual abuso psicológico, rejeição, as vozes, as palavras, e eu sendo ministrada por isso, falei, Senhor, o Senhor trouxe algo tão forte para ministrar uma brecha de mulheres, mas é real. O Senhor quer libertar mulheres do cárcere, do cativeiro, para que nós possamos ajudar mais mulheres, para que nós consigamos chegar, ser libertadoras. E aqui o Espírito Santo trouxe ainda ao meu coração sobre essa questão, porque se nós não vencer essas questões da infância, os traumas de vida na casa, no lar, se nós não houver uma cura, uma libertação verdadeira, nós podemos replicar algumas coisas involuntariamente. Essa questão das vozes, das ofensas, dos xingamentos. Se a gente não cuidar, a gente está fazendo isso com o nosso filho. A gente está fazendo isso com alguém próximo. Então, por isso que há necessidade. Então, nós precisamos entender sobre isso. Porque uma mulher que não vence seus traumas, ela começa a ter comportamentos que vai atrapalhar ela na sua fase adulta. Tem mulheres que não conseguem ter uma intimidade com Deus porque não conseguem ver Deus como um pai. Porque o pai não teve uma figura de um pai assim como gostaria, talvez. Tem mulheres que às vezes têm problema com o esposo, que espera dele que ele seja o pai dela, que suprir ela em todo cuidado, em todo que ela não teve, se decepciona. Então é uma área muito ampla, mas o que essa é a área para a nossa apóstola, né? Quem sou eu para falar sobre essas coisas? Mas o Espírito Santo, o que eu quero falar, a palavra que o Senhor me deu diante deste diário, diante de tudo isso, é como ser uma mulher movida no Espírito, tendo passado por tantos traumas. E o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre o lar. Como ser uma mulher movida no Espírito no lar. Vocês observaram que tudo que aconteceu aqui era com as pessoas mais próximas.
sofrimento. O propósito de Deus para uma família bendita do Senhor é que seja um lar, como se fosse um segundo céu, onde habita a paz, onde habita a harmonia. E nós precisamos lutar por isso. E a palavra que o Senhor me deu, nós vamos ler juntos. Está aqui. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Amém? Misericórdia. Vamos à leitura. Amém. Vamos à leitura então. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O Espírito Santo falou comigo nesta manhã que ainda há mulheres aprisionadas por falta de perdão. Falta de perdão, ainda mais para com o pai, para com a mãe. Então, queridos, nós vamos aprender isso aqui. Não entristeçais o Espírito de Deus. Perdoai uns aos outros. Olha o que está acontecendo. A família é um lugar onde Deus preparou para que seja um lugar de aconchego, para ser um lugar onde o Espírito Santo de Deus está ali naquele ambiente, trazendo a paz, trazendo a alegria da família. Está ali os filhos em volta da mesa, ali com os brotos de oliveira, ali a descendência. Mas muitos lares têm sido um lugar de tortura. Então a mensagem que o Senhor me deu é como ser uma mulher movida no Espírito dentro do meu lar. Não entristecendo o Espírito Santo. Os nossos filhos são terra santa, o nosso cônjuge é terra santa, os membros da família são terra santa, e nós também somos. Somos imagem e semelhança do Criador. Então, nós precisamos amar, cuidar, trazer de volta essa referência de lar que tem sido perdida. Está sendo perdida nos lares. Esse momento juntos na mesa tem se perdido nos lares. O diálogo tem se perdido nos lares. O respeito. Estão sendo liberados palavras ofensivas, palavras de derrota, desmerecendo os filhos. É involuntário isso. Então, um alerta para nós mulheres. Mulheres, não entristeça o Espírito Santo. Seja sábia, mulher, porque a mulher sabe edificar. O Senhor nos chamou com a sabedoria para ser sábia. Então nós precisamos trazer esse ambiente para a nossa casa. Se nós somos auxiliadora no lar, nós precisamos ser essas mulheres que levam a paz. Que quando nossos filhos estão amedrontados, que
nós possamos ser a paz, o refrigério deles. Nós precisamos ser essas mulheres que vai resgatar a essência do lar que tem que ser. O lar que habita a paz, o lar que habita respeito, o lar que ninguém xinga ninguém, não blasfema ninguém, não desmerece, mas respeita. Não podemos aceitar um lar sem diálogo, cada um no seu quarto, no seu celular, sem ter um momento juntos. E a mulher, ela é a condutora, geralmente, do lar, né? É nós que temos cuidado de montar a mesa, é nós que estamos ali cuidando de tudo, das finanças, da compra do mês, das contas. Então a gente pegar para cuidar como uma mulher sábia. Trazer essência no lar, um lar movido no espírito. Quando um está irado, o outro se cala. É quando um está ali revoltado, você chega ali com a palavra. Não ser omissas, mães omissas. E o Senhor falou muito comigo, que às vezes a gente tem tantos afazeres e a gente às vezes deixa, né, de dar uma atenção especial para o filho. E nós precisamos ter esse cuidado com o filho, com o esposo. E ainda mais, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E aí o Senhor foi falando comigo, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar sobre isso? Tudo bem. O Espírito Santo trouxe para me falar também que uma mulher movida no Espírito, ela também tem uma boa gestão financeira no lar. E o pastor vai falar de finanças na igreja. Gente, existe isso, que muitos acham que nas igrejas não pode ser ensinado sobre finanças, mas é uma necessidade. Nós somos as mulheres auxiliadoras, a gestão dos filhos, a gestão da casa. O marido às vezes confia a mulher para cuidar das finanças. Como que está as contas? Como que está isso? E nós precisamos ser essas mulheres sábias. Porque aonde tem sabedoria, tem prudência. Mas, pastora, o que isso tem a ver? Dinheiro, finanças, com o mover do Espírito. Tem a ver sim. Sabe onde a maior briga e guerra dentro do lar, com casais, com pai e filho e com tudo? É por causa de finanças. Muitos casos. As contas estão vencidas. E agora, Maria, se vira. Eu não aguento mais. Isso. E aí eu trouxe um versículo. Porque eu falei, Senhor, até isso eu vou falar, meu Deus. Mas é isso mesmo. As finanças também estão muito relacionadas com as nossas emoções. Se nós não tiver desequilíbrio emocionalmente, carentes, querendo ter satisfação com alguma coisa, nós começamos a ter decisões impulsivas. Estou triste, eu vou ali, eu vou comprar um monte de coisa. E qual mulher que não gosta de ir lá comprar umas coisas e ficar feliz da vida? Aí depois chega a fatura do cartão, a briga começa. Gente, eu estou falando uma mentira, é uma verdade. E isso entra na sabedoria. A mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia é uma mulher prudente. E eu até anotei aqui, olha, o que o Espírito Santo foi trazendo no meu coração. Podemos desenvolver problemas nas tomadas de decisões por impulsos, como consumo descontrolado, busca por felicidade momentânea. E isso traz resultamento de endividamento. A mulher sábia precisa ser prudente com os filhos, com o esposo,
na gestão também das finanças do lar. Porque ela é a ferramenta-chave. É ela que faz a lista da compra. É ela que cuida dos materiais escolares. Pelo menos lá em casa é. Eu só passo a capivara para ele. Olha, eu vou precisar mais ou menos assim. Tudo isso é. Então nós somos a chave principal disso. E eu fiquei com muito temor de falar isso aqui. Meu Deus. Mas é preciso quebrar isso. O Senhor quer mulheres sábias, empreendedoras. O Senhor quer mulheres desatadas, queridos. Quem disse que ser crente nós não pode desatar financeiramente, desatar na família? Quem disse que ser crente não pode viajar com a família? Tem muitos ainda presos nisso. O Senhor diz que traria vida e vida abundante. Deus quer vida abundante. Você pode ter certeza que o Senhor sonha com a viagem familiar sua, do seu esposo e dos seus filhos. Você pode ter certeza que o Senhor sonha em você poder sentar numa sorveteria e levar os seus filhos. O Senhor quer isso para nós mulheres. Às vezes o filho adoecer e a gente ter a condição para comprar um remédio. Sabe por quê? É a área que Satanás traz acusação na mente das mulheres. Porque ele faz, ele vai, nos deixa fazer aquela dívida, às vezes, controladamente, a gente não pensa, a gente não pede a sabedoria de Deus, a gente vai lá, faz tudo, depois você fica com remorso, como que eu vou falar isso pro meu marido, como que eu vou... Aí começa o sentimento de culpa, porque eu não podia ter feito isso, porque agora vai faltar para isso. E aí o inimigo vem, querer envergonhar. Um cobrador na porta da casa. O inimigo quer envergonhar os cristãos. Está lá levantando as mãos, glorificando a Deus, não está pagando as contas. Ih, pastor, que palavra brava. Gente, nós somos. Eu vejo nas cartas de Paulo. Eu não me lembro agora o nome do discípulo que ele estava falando, se referindo. Mas ele fala que nós somos as cartas escritas do Evangelho. Por onde nós passamos, por onde nós entramos, nós somos como cartas escritas. Nosso testemunho de vida, o nosso testemunho como um bom, para que honre esse compromisso. O nosso testemunho como mãe, como nosso testemunho como mulher. Somos como cartas escritas. E aí, a palavra que o Senhor me deu em Provérbios 12:11 diz assim: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que correr atrás de coisas vãs é falta de senso e prudência. O que lavra a sua terra. O Senhor dá a oportunidade para todos. Mas tem aqueles que lavram a terra e tem aqueles que decidem plantar na terra endurecida. A boa semente, ela precisa que a terra esteja arada. Tira os torrões, coloca as sementes, vão frutificar. Mas precisa aradar a terra, porque isso envolve renúncias, isso envolve, mas tem uma certeza, será farto de pão. Mas se ficar correndo atrás de coisas vãs, é falta de prudência. É um alerta para nós mulheres. Eu falo por mim. Eu sou mulher, eu gosto. Mas a gente tem que ter prudência. Até onde eu posso ir? Até onde me cabe? Porque se eu tiver uma decisão errada e fazer algo desse jeito, assim, colocando a minha família em risco, trabalhando no vermelho o tempo todo, o que acontece?
Eu vou pôr toda a minha família em sofrimento. Não vai ser somente eu. Até eu vou sofrer por culpa. Porque eu gastei demais, e agora? Então isso, o Senhor quer que nós tenhamos uma mente sadia, em paz. E aqui eu coloquei assim, ó, a mulher movida pelo Espírito, ela faz uma boa gestão de sua renda e da família. A mulher movida pelo Espírito, ela pensa em reservas para emergência. Isso é prudência. A mulher movida pelo Espírito, ela precisa granjear, poupando ou investindo. Peça para o Senhor sabedoria na tomada de decisões. Mas o que isso tem a ver com as emoções, pastor? Tem tudo. Porque se nós andarmos em desequilíbrio emocionalmente, nós começamos a agir compulsivamente. É na finança, é com os filhos, é no diálogo, a gente não pensa para falar, a carne prevalece, a gente perde a razão. Então há necessidade de ter sabedoria. Porque o Senhor quer, minha filha, que você tenha o melhor desta terra. Com a sua família. E eu estou falando isso porque muitas mulheres passaram por traumas. E hoje têm dons, têm aptidões, têm talento, têm sonhos de ser empreendedoras, mas são limitadas pelo medo. São limitadas porque não têm coragem, têm insegurança. Porque tem medo de falhar. E isso não é culpa sua. É porque involuntariamente esse medo vem te acompanhando. Mas não se preocupe, porque hoje você será liberta desse medo. Porque o Senhor disse: eu não te dei espírito de medo, nem de escravidão, mas de coragem, de ousadia, de temor. Então, mulher movida no Espírito é uma mulher sábia que edifica o lar. É uma mulher sábia que vai ajudar o esposo a manter a família na segurança. É a mulher sábia que não vai deixar a linguagem de entristecer o Espírito Santo acontecer na casa. No meu lar não pode ter ira. No meu lar não quero que tenha blasfêmia. No meu lar eu não quero que tenha angústias. O que mais que eu estou falando ali? De entristecer o Espírito Santo? Tantas coisas. Longe do meu lar toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia. Longe do meu lar tudo isso. Isso é uma palavra de ensino. Eu creio, mulheres. O Senhor vai desatar tantas mulheres aqui. Eu vejo nessa igreja, apóstolo, tantas mulheres talentosas. Tem muitas mulheres empreendedoras. Mas ainda tem umas mulheres que já são empreendedoras, mas não têm coragem ainda de pôr o pé no mar. Mas a partir de hoje vai tomar coragem. Noemi, dá o testemunho da Noemi. Vem aqui, Noemi. Ela não liga, ela deixa. Eu estou terminando já, gente. Noemi trabalhou numa loja de autopeça por muitos anos. Quantos anos, Noemi? 11 anos. E um dia o Senhor falou para mim, para falar para ela, está na hora de sair daquele lugar. Ela está com medo, não sei o quê. Ela ainda ganhava lá seus R$1.500. É testemunho de vida. Ela ganhava R$1.500 durante 10 anos, praticamente. Para ela estava bom. É um salário bom. Mas quando o Senhor falou para ela que era para ela sair daquele lugar, Ele tinha algo maior para ela. E hoje ela glorifica a Deus, porque ela saiu daquele lugar e ela tem a estética dela. E hoje a renda dela
medo me paralisou por praticamente 8 anos. Eu fiquei paralisada pelo medo. E Deus dizendo que Ele tinha água limpa e profunda para me mergulhar. Eu estava sempre amarrada pela canela, numa lama podre. E assim, o medo me paralisou. Às vezes a gente não deixa os sonhos de Deus acontecer para a vida da gente. Nós bloqueamos os sonhos que Deus tem para a gente. Mas a partir do momento que a minha casa decidiu sonhar comigo, meu esposo resolveu me ombrear e acreditar que tudo daria certo, as coisas desenrolaram. E eu criei coragem. Deus me deu o espírito de ousadia. E eu pedi as contas desse emprego onde eu trabalhava 11 anos. Eu trabalhei por 8 anos uma vida dupla. Durante o dia eu trabalhava nessa empresa e à noite, das 6 até 11 horas, meia-noite, na estética. Durante 8 anos, assim, nesse vai e vem. Nos últimos 2 anos, eu vivi um trauma. Eu queria pedir conta, mas tinha medo e ficava nesse... Mas até que Deus falou, ó, tá na hora. E eu louvo a Deus pela vida da pastora, pelos empurrões, que às vezes a gente precisa que alguém nos empurre morra abaixo. Às vezes você está no precipício ali, está confortável, mas você precisa sair da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Se você tem um sonho, sonhe os sonhos de Deus, que Deus tem para sua vida. Saia da zona de conforto. Glória a Deus. Pegue, Deus dá o chão para você. E glória. Que ontem, se o mar não se abrir, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Acredite. Tudo aquilo que Deus tem pra gente, às vezes a gente sonha tão pequeno e Deus tem coisa tão grande pra vida da gente. Precisamos acreditar nos sonhos de Deus. Deus tem aleluia, Senhor. Para cada um de vocês aqui. Oh, glória. Sonhe os sonhos de Deus. Acredite. Nada é fácil. Existe um processo. Às vezes a gente passa pelo processo, mas depois os processos sempre estão acontecendo, tá? Não é que a gente fica livre do processo, não. O processo é o dia a dia. Mas assim, Deus, a gente precisa do espírito de ousadia. A gente precisa do espírito de coragem. Então, que você encontre alguém, assim como a pastora, que empurre a sua vaquinha morra abaixo. Que você deixe de tirar leite e fazer queijo. E parta para ser o dono lá do laticínio. Você vai ser dono do laticínio. Aleluia!